Essa, Jorge, o que é uma boa conversa? Uma boa conversa impõe, antes de mais, pelo menos 2 interlocutores que tenham um assunto, ou vários assuntos, interessantes e tempo para que essa conversa flua sem que dela seja propriamente um dogma ou que haja uma perspectiva dogmática de parte a parte ou das partes que estejam envolvidas. Essa Jorge Silva, 58 anos, é licenciado e mestre em Sociologia, com pós-graduação em Organizações e Recursos Humanos, doutorado em Estudos de Comunicação na especialidade de Sociedade e Cultura Política, teve já muitas e variadas profissões, aliás, nos já longos anos que leva de atividade profissional. Nos últimos tempos tem-se mantido como professor no ensino superior e investigador nas áreas de formação académica. Foi dirigente associativo, dirigente político, designadamente na Juventude Socialista, tanto ao nível concelhio como ao nível distrital. É autor de vários livros de temáticas tão diversas, desde a crónica jornalística até à reflexão sociológica. Essa Jorge, bem-vindo. É um gosto ter-te aqui nas conversas, finalmente. Acho que te convenci a conversarmos um pouco e deixar correr a conversa, sim, um pouco ao acaso. Agora mesmo dizia que já tiveste muitas e variadas profissões. Lembraria Camões, muitas e variadas gentes. Porquê essa, Jorge? Porquê tantas profissões? Sei que começaste a trabalhar muito cedo, obviamente, isso explica-se de algum modo. Sim. Primeiro, deixa-me agradecer este convite e o facto de virmos ter aqui, então, esta conversa, não é? Que seguramente há de ser fluida, como os dois gostamos. Porque várias profissões. Eu lembro que já foste empregado de escritório, contabilista, gestor de empresas, técnico de vendas, jornalista, professor do ensino superior nos últimos tempos. Parece um Henry Miller, não é? Sim, sem dúvida. Eu entrei no mundo do trabalho muito cedo. A minha família tinha vindo de Angola, num período em que as pessoas aqui eram todas, essas pessoas que vinham de Angola e da África eram tratadas como retornados, apesar de eu ter passado a vida a explicar que não tinha retornado a coisa nenhuma, e obviamente que os nossos recursos não eram muitos, e eu tive necessidade de trabalhar muito cedo, e tu não disseste aí uma profissão, a minha primeira profissão é operário. Eu fui operário, fabril, durante os 2 primeiros anos. Tenho muita honra nisso. Visto à distância, tenho muita honra. Numa fábrica de pentes, não é? Não foi? Exatamente. Fábrica de pentes do Ribeirinho, que também era conhecida por Fábrica de Plásticos do Ribeirinho, que portanto já não existe, e que também foi depois a empresa que me promoveu como empregado de escritório. Portanto, fui durante mais ou menos um período de 2 anos, no entanto, operário, ano e meio talvez, operário. E como era estudante, estudava na altura na Escola Francisco de Holanda, aprendendo contabilidade, a empresa a certa altura promoveu-me como empregado de escritório e também presumo que tinha a ver na altura com um certo olhar que as empresas tinham sobre os seus trabalhadores. Decorria disso, acho que era algo que ocorria bastante em Guimarães. Os indivíduos que estavam no processo de estudo, que à noite, para além do dia da jornada de trabalho, à noite iam estudar, as empresas tinham alguma atenção no facto de depois de aproveitarem também a capacidade técnica que obviamente depois conseguiam desenvolver, e sim, fui então trabalhar para o escritório do Ribeirinho. Mas não fiquei por aí, depois passei pela Qualima, pelo grupo Qualima, digamos assim, onde tive uns anos bastante interessantes, também do ponto de vista da aprendizagem, porque nesse período ainda não é um período, para localizarmos, ainda não é um período de muitas universidades em Portugal. São poucas. E os grandes profissionais da área da economia vinham da Faculdade de Economia do Porto
de que, entretanto, a Qualima contratava. E eu tive possibilidade, então, de trabalhar com variados profissionais que vinham da área de economia e, através desses profissionais, foi como se eu tivesse aprendido também economia. Portanto, durante muitos anos evoluí, então, dentro desse campo e por isso mesmo é que acabei por ser, inclusive a ser administrador de algumas empresas, fruto dessa aprendizagem, que também era feita com esses profissionais, grandes profissionais da área, claro, mantendo sempre aí presente, como é público, uma perspectiva de grande paixão que era o jornalismo. E eu tive sempre, a partir de certa altura da minha vida, muito novo, a partir dos 20 anos, uma dupla existência profissional. Trabalhava naquilo que me dava o meu rendimento, nas empresas, e fruía, digamos assim, aquilo que me dava grande satisfação profissional, que era o jornalismo. Ou seja, uma atividade pagava as contas, outra dava-te prazer. Exatamente. Mas há uma outra profissão que eu imagino que eventualmente não tenhas tido, mas que há um indício de que poderias ter aí algum sucesso, que é, alguma vez pensaste em ser ator? Para esta foto que estamos agora é muito interessante essa foto, é verdade. Essa foto faz parte é de 2012, uma foto estamos ali na antestreia de uma peça cujo título é Todos esperam crescer, mas ninguém espera ser despedido, uma tradução. Porque o que é uma dramatização, ou melhor, inspirada num dos teus livros, Fabricados na Fábrica. Exatamente, Fabricados da Fábrica, que é um livro que decorre da minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado foi uma ideia, uma espécie de epifania que tive um dia que vinha pela autoestrada, e passei por muitas pontes. Vinha do Porto e durante muito tempo não há pontes, e a certa altura há muitas pontes. E comecei a pensar no Val do Ave como uma necessidade de tantas pontes numa autoestrada. E daí facilmente cheguei à conclusão, que é algo que é visível para todos nós, que a dispersão urbanística tem a ver com a profissão do operariado. Então, nessa altura propus à pessoa que eu tinha convidado para ser meu orientador, o professor Albertino Gonçalves, que acaba por ser homenageado por estes dias, propus que trabalhássemos esse tema e ele achou muito interessante e daí saiu Fabricados na Fábrica, que devo-te dizer que não tive noção no final do texto que fosse algo com tanto valor. As pessoas, depois de apresentar o texto, é que comecei a perceber que quem o lia me dizia: olha que está aqui uma coisa muito bem feita. Portanto, mas eu não tinha noção disso. Jorge, proponho-te que, por instantes, façamos um exercício de regresso ao passado, até algumas memórias, até esse tempo em que chegas a Portugal. Sim. Tu não nasceste em Portugal. Não nasceste em Portugal, da Europa. É engraçado essa questão de eu nascer em Portugal. Eu nasci em Portugal. Nasci em 1964, em Portugal, Cabo Verde, na altura. É bom sempre recordar para estes dias que o único local onde não se arriou a bandeira quando a Espanha, quando fomos invadidos, ou quando tivemos aqui os espanhóis, não é? Foi Cabo Verde, não é? Não arriou a bandeira portuguesa, foi por lá onde continuou. E há sempre um orgulho muito grande dos cabo-verdianos no facto de se interseccionarem com a cultura portuguesa. Portanto, e eu nasci em Cabo Verde, fui viver para Angola depois, fruto do facto da minha mãe também ter ido para Angola, e em 1974, em 75, viemos para Guimarães. Mas, entretanto, vais para Angola, quando a tua família vai de Cabo Verde para Angola, vão para uma localidade que acabou por ficar famosa na história do colonialismo português e da luta de libertação das ex-colónias. Exatamente, que é Nambangongo. É onde há a primeira manifestação, digamos assim, em 1961, a primeira manifestação em Angola digamos assim, dos angolanos, para o facto de quererem, efetivamente, ou de estarem predispostos a lutar pela independência, a lutar de uma forma
digamos assim, a lutar com todos os meios para a sua independência, inclusive numa forma originária de luta que depois seria bastante criticada do ponto de vista do mundo inteiro, porque se tratou de uma chacina, mas que é aí a origem, de facto, e que posteriormente tem, logo a seguir, também uma resposta portuguesa que também é uma contra-chacina, digamos assim, não é? E, portanto, é para aí onde eu vou, 1970. A minha mãe tinha-se casado, entretanto, em Angola, foi viver para essa localidade e fui para aí, e nessa localidade, que se chamava Kikunzo, portanto, que ficava no Bangongo, vivi lá até 1974. Depois, vejo para Portugal. Depois de 1974 ainda vivi um período em Luanda, durante um ano, mais ou menos, não chegou a um ano, e sim, ao fim desse tempo, já numa altura em que se sabia que Angola ia ser independente, que todas as ex-colónias iam ser ex-colónias, e, portanto, vim para Portugal e vim para Guimarães. Guimarães, para os arredores de Guimarães. Para os arredores de Guimarães, sim, São Lourenço de Selho, com um primeiro impacto da cidade de Guimarães profundamente negativa, devo-te dizer, ninguém há de ficar muito chateado com o facto de eu dizer isso. A primeira impressão que tive de Guimarães não foi muito boa, porque a minha impressão de cidade era Luanda. E Luanda era uma cidade modernista. Está lá o modernismo, eu estive lá recentemente. O modernismo português, de facto, está em África. E principalmente em Luanda, onde que era uma cidade respirada, onde se via cinema ao ar livre, de onde se tinha uma baía, de onde havia um cosmopolitismo bastante grande, portanto, e chegar a Guimarães, de repente, foi vir para uma realidade completamente diferente, mas diferente no sentido de que me pareceu uma cidade muito triste. A minha primeira impressão é de uma cidade muito triste. Chegaste cá em que altura, no ano? No verão. No verão. No verão. Pior seria se tivesse chegado no inverno. Seria pior, seguramente. Mas cheguei no verão e o meu primeiro olhar é de uma cidade a precisar de ser consertada. Digamos assim, que interrogava-me, inclusive. Que isto parece assim um bocado... Não sei se é desse tempo esta foto que estamos a ver agora, mas... É desse tempo, tinha na altura 11 anos. Nota-se assim a expressão de... Como diria... admirada, mas uma admiração que não é propriamente motivo de alegria. É qualquer coisa de novo. É uma foto que eu já não me lembrava dela, recuperei-a recentemente, quando estava a arrumar algumas coisas em casa dos meus pais, e encontrei esta foto que alguém terá recortado e guardado. Foi tirada aqui em Portugal pelo Simão Freitas, que depois viria a ser um amigo, o Simão, mais tarde, e sim, é dos meus primeiros, digamos assim, que eu estou, é tudo novidade, inclusive o sítio onde fui tirar a fotografia era também uma novidade, não é? E depois há uma outra foto que gostávamos que visses também, essa suponho que é mesmo em São Lourenço de Selho, não é? São Lourenço de Selho, exatamente, junto à igreja, e junto ao salão paroquial, à direita ao salão paroquial, à esquerda a igreja, e alguém que me tirou essa fotografia também por essa altura, quando tenho os tais 11 anos, e por esse tempo procurava ligações. Posso contar rapidamente uma história. Ali ao lado do salão paroquial, ao domingo tinha cinema. Domingo à tarde tinha cinema, o cinema custava 5 escudos, a memória não me falha, que era muito dinheiro, eu não tinha nenhum, portanto, mas toda a gente com quem eu lidava, que também os meus colegas de escola na altura, iam ao cinema, e eu apresentava-me também ali na esperança de que houvesse ali uma solução para eu entrar para o cinema. E havia. A certa altura eu era convidado a entrar para ver o cinema, depois de toda a gente entrar. E quem era a pessoa que me convidava para ir ao cinema? Um senhor de qual eu nunca... O senhor, na altura, não é? Mais velho que eu, hoje meu amigo, de qual eu nunca me esqueci, porque ele tinha uma característica muito particular. Era muito magro.
que era o Carlos Mesquita. Portanto, eu quando contei esta história, o Carlos Mesquita, ele disse, mas eu fiz isso. Eu não me lembro. Depois não, tu não te lembras. A responsabilidade pela recordação é minha. É verdade, era o Carlos Mesquita e eu na altura tinha então lá os tais 11 anos e portanto, mas pude ver na mesma o Bud Spencer, o Terence Hill e esses filmes do género, Trinitá, e portanto, porque essa malta toda que ia ali para se passar cinema em São Lourenço de Selho me permitia a entrada. Chegas no verão a Guimarães e logo a seguir vais para a escola. Vou. Como é que foi também esse choque da escola? Como é que foram esses tempos? Eu estou a dizer choque desde já, mas a primeira questão foi o facto de quem vinha da África não tinha praticamente documentação escolar e, portanto, tinha, numa primeira fase, nem sabíamos muito bem como fazer. O que queria dizer que eu não soube o que é que... Não sabíamos como fazer. Se eu iria para o primeiro ano do ciclo, que era como se chamava na altura, o que agora é o 5º ano, ou se iria ter que repetir a 4ª classe, que já tinha feito, entretanto, em Angola. E frequentei durante uma semana, talvez, as aulas da escola primária de São Lourenço de Selho, numa perspectiva de repetir a 4ª classe, de onde tive como professora uma senhora que fiquei, obviamente, com todas as memórias dela, que era a Dona Rosinha Comunista. A Dona Rosinha Comunista é a mãe da Ana Amélia Guimarães. Portanto, para vermos como as ligações que se vão fazendo com alguém que chega a Guimarães são bastante interessantes. Porque nada disto é planeado, é o acaso a acontecer, não é? A gente, quando olha para trás, diz como é que estes acasos se deram. Eu sou bastante amigo da Ana Amélia Guimarães e da Rosa Guimarães também, da irmã, e, portanto, não vou, passado esta semana, há uma autorização para que as pessoas se autodeclarem, as pessoas que vieram da África autodeclarem onde é que se querem matricular. E é nessa altura que eu vou para Santo Cato, onde frequentei o primeiro e segundo ano de ciclo. E depois começas a descer, em termos geográficos, até à cidade, não é? Exatamente. Eu fui para a Escola Francisco de Holanda, onde fui muito feliz. Na Escola Francisco de Holanda fui muito feliz. Ainda continua a ser a minha escola. É o sítio onde eu entro com todas as dúvidas, entro devagar, mas onde venho a encontrar gente que ainda hoje tenho amizade, onde não acontecia nada de muito mais do que fosse o facto de haver uma grande camaradagem nos primeiros anos, mas que depois, a certa altura, começou a ser uma participação, inclusive, muito ativa do ponto de vista da escola. Comecei a ter uma relação bastante próxima com muitos professores. Conheci, nessa altura, o professor Santos Simões, por ações extraescolares. Ele nunca foi meu professor, nunca tive essa sorte, ou azar, segundo dizem alguns, não é? Porque ele seria muito exigente, mas conheci o professor Santos Simões, e digo isto porque o professor Santos Simões, para um aluno que nunca foi seu aluno, deu-me sempre a amizade dele e recebeu-me sempre muito bem. Sempre que quis falar com ele, porque nas participações que tive dentro da escola, de algumas atividades que existiam dentro da escola, como, por exemplo, a edição do jornal Perspectivas, um jornal efêmero, obviamente, ele era o primeiro a estar na linha da frente, a apoiar, e não só esse projeto, mas sim como outros projetos. A Escola Francisco de Holanda, portanto, tornou-se quase o meu pois, era o sítio por onde eu ia. Passei a viver na Conceição, no bairro da Conceição, e, portanto, muito próximo da Escola Francisco de Holanda, e, portanto, o meu tempo, ou seria o tempo de aulas, ou o tempo ou outro tempo de livre, era passado na Escola Francisco de Holanda. Noto que é na Escola Francisco de Holanda que tens, eu quase diria, o primeiro contacto ativo com o jornalismo. É na Escola Francisco de Holanda, onde tenho esse primeiro contacto com o jornalismo, é verdade, estás bem. Nós iremos falar isso mais à frente, mas também não resisto a perguntar-te desde já, e é também na Escola Francisco de Holanda que tens, digamos, a primeira incursão na política, ou isso seria mais tarde? Coincide. Há um momento em que eu já estou na política, e por estar na política num tempo em que as juventudes se interessavam bastante
pelas associações de estudantes, eu candidato-me à Associação de Estudantes da Francisco de Holanda. Mas nessa altura faço, porque já estou na posse de capacidade política para o fazer. Claro que o faço de uma perspectiva da Associação de Estudantes, de vir a ganhar a Associação de Estudantes e de executar alguns projetos que me pareciam que eram importantes do ponto de vista da escola, mas não ganhei. Perdi as eleições por 10 votos. Por 10 votos? Sim, 10 votos. Não estavas ainda devidamente adestrado na arte de ganhar votos? Não, eu julgo que havia nessa altura, pelo menos havia, e se calhar ainda hoje existe, um certo romantismo na forma como eu olho para a política. Não consigo olhar para a política com um olhar de uma utilidade, de um utilitário. Não sou um utilitarista. Nós já vamos falar sobre a política, até porque tenho algumas questões para te colocar, algumas dúvidas que queres esclarecer, porque agora eu propunha-te que dessemos um outro salto no tempo, mas que nos continuássemos neste universo das escolas. Porque tu vais para a universidade muito tarde. Porquê, Sr. Jorge? É muito interessante isso. É muito interessante. Vamos lá ver. Tem a ver com o seguinte. Como eu expliquei, quando trabalhei na Ucalima, contacto nessa altura com muitos profissionais de grande valor, grande valia mesmo. E ao contactar com esses profissionais vou desenvolvendo alguma capacidade de uso das técnicas da economia, de conhecimento das teorias económicas, mas ao mesmo tempo, como te disse, então, tenho essa relação com o jornalismo. Na relação com o jornalismo, dá-se um outro fenómeno. Eu estou muito interessado, durante muitos anos, em quem escreve reportagens. E as melhores reportagens, identifico eu na altura, são escritas por sociólogos. E isso faz-me, para além da economia, leva-me à descoberta da sociologia antes e à decisão de vir a estudar sociologia, que vou adiando ano a ano. É que nessa altura tens 20 e poucos anos e só perto dos 40, não foi? Sim. Mas é um processo, Magalhães, porque vou adiando. Por qualquer motivo vou adiando. Eu tive funções em empresas, às vezes, de grande responsabilidade. E as funções de grandes responsabilidades ocupam-nos o espírito, muitas vezes, completamente, e, ao mesmo tempo, também ocupava o meu tempo, o tempo que sobrava, ocupava-o no jornalismo, escrevendo, não é? Que me dava o prazer imediato. Mas mantinha no meu espírito a ideia de que deveria estudar. Nunca abandonei esse espírito. E ele foi alimentado também, a certa altura, pela minha mulher, a pessoa com quem hoje sou casado, que na altura, ainda num período de namoro, entendia perfeitamente e bem que sendo o namorado uma pessoa que tinha uma presença tão grande até nos mídias, em certa mídia locais, e em certa medida que tinha biblioteca em casa, portanto não fazia muito sentido desperdiçar. E convenceu-me a voltar a estudar. Eu faço, de facto, depois de me ter casado. Depois de me ter casado e depois de estar a trabalhar numa empresa de automóveis, que me dá algum tempo para poder fazê-lo, para poder estudar, permite-me esse tempo, permite-me a matrícula, permite-me... E as pessoas com quem eu lidava olham para essa minha vontade com algum... digamos assim, algum carinho, digamos assim, mas vai, então sim, depois diga como é que correu e tal. E aquilo é um processo, não é propriamente e é também uma satisfação interior. É uma satisfação interior e é uma necessidade interior também, uma necessidade interior. Devia a mim próprio o facto de que sabia que tinha vivido anos antes muitas dificuldades, junto a minha família não é uma família de parcos recursos, e sentia que isso tinha-me levado a preocupar-me mais com a subsistência do que propriamente com aquilo que seria um percurso de vida com uma licenciatura feita. Mas nunca perdi a noção de que devia fazê-lo. E filo de facto mais tarde. E face ao que já nos dissestes, só podia ser sociologia.
só podia ser Sociologia. Foi a única opção? Não puseste outras hipóteses? O meu amigo Vladimir Brito tentou-me levar para o Direito. Mas... O Vladimir Brito, que depois foi o presidente da Escola de Direito. Exatamente. E é verdade também que eu podia ter escolhido Economia, porque, afinal de contas, todo o meu percurso, mesmo durante o 12º ano, o secundário, era para a área da Economia, portanto, podia ser Economia. Podia também ser, efetivamente, o Direito, uma vez que era uma área que não me era estranha, mas a Sociologia tinha uma componente que me parece, ainda hoje me parece, que é uma componente de profundidade, uma componente de articulação e do pensamento correlacionada com o mundo e a construção do mundo, a existência do mundo, a mudança do mundo. E, portanto, tudo isso é um desafio. A Sociologia é um desafio muito interessante. É um campo disciplinar muito interessante do ponto de vista daquilo que nos possibilita de descoberta e que nos obriga a nós próprios, quando vestimos essa roupagem do sociólogo, nos obriga a uma atenção ao mundo e do mundo que dificilmente abandonamos. Também isto cria, de certa forma, algumas angústias, para dizer a verdade. Mas e algum mal dispor, digamos assim, mas é efetivamente uma área disciplinar encantada para mim. O que nos poderia levar a uma longa conversa que talvez tenhamos numa outra ocasião, porque por agora eu queria te desafiar novamente a fazermos um salto no tempo. Voltamos atrás. Vamos. És capaz de situar no final dos anos 80, início dos anos 90 do século passado? És capaz de lembrar quem era o Bessa Jorge nessa altura? O que é que fazias? Por onde andavas? Em 1980 fui trabalhar. Fui operário, como te disse. Mas mais para o final dos anos 80. E depois, postos as coisas assim, deixa-me organizar aqui o pensamento, eu ali, em meados da década de 80, conheço algumas pessoas da Escola da Veiga, por variados motivos, que têm a ver com encontros que se dão em várias circunstâncias, junto do basquetebol, do handebol, festas de aniversário. Vou contactando com pessoas que vou descobrindo que têm mais ou menos os mesmos interesses que eu, do ponto de vista político. Portanto, de certa forma, vou encontrando ali um grupo ou vai-se formando um grupo que tem interesses políticos e que vê a política da mesma forma, e ao mesmo tempo vou também, por via da política, vou aproximando do jornalismo. Aproximo do jornal O Povo de Guimarães, quando na altura também está a aparecer a Rádio Fundação. Eu não sou originário da Rádio Fundação, não estive lá no início, mas no Povo de Guimarães é um jornal que é interessante do ponto de vista... Quando tenho a possibilidade de lá chegar, é interessante. E coincidem as duas coisas, política e jornalismo. Nessa transição da década de 1980 para 1990 é, pelo menos na minha leitura, um dos tempos mais ricos da política vimaranense. Muitas coisas aconteceram nessa altura. Sim. Tu és jovem, mas estás, eu diria que estás no meio do furacão. Sim, e a comparação não é muito feliz, devo reconhecê-lo. Mas estás no centro da ação, nessa transição dos anos 80 para os anos 90. Sim, perfeitamente. É um momento, verdadeiramente, vamos lá ver, se eu fosse historiador, que não sou, não é? Poderia dizer que o tempo histórico é diferente daquele que muitas vezes nós apresentamos como as datas, não é? E eu diria que a democracia, aquilo que é a mudança, efetivamente, em Guimarães, não se dá em 1974. Não se dá. É um processo. Na minha opinião, até começa um tempo antes, mas a mudança do ponto de vista da representação política, da aceitação da política e de saber o que fazer com a política, não se dá logo no imediato. E vai-se dando depois na década de 80, como tu estás a dizer, e na minha opinião muito bem, vai-se dando. Porquê? Porque percebe-se que há mudança em vários concelhos, em Braga, em Faf, em Famalicão.
Mas não há mudança em Guimarães. E esse grupo de jovens do qual eu faço parte, compreendendo isso, vai-se organizar à volta da Juventude Socialista. Fundamos a Juventude Socialista em Guimarães. E, através o Partido Socialista não era um partido dominante na altura. Quem era o partido dominante era o Partido Social Democrata, em Guimarães. E vamos constituir como os indivíduos que vão produzir, de certa forma, digamos assim, um corpo do Partido Socialista com capacidade de intervenção pública. Tu aderes à Juventude Socialista e chegas a ocupar, digamos, não sei se devo dizê-lo assim, mas o nível mais elevado na hierarquia conselhia, pelo menos. Sim. Tu és presidente ou coordenador, não sei exatamente. Secretário-coordenador da Juventude Socialista. Da Juventude Socialista em Guimarães. Sim, sim. O que não foi propriamente um lugar fácil, imagino eu, porque vocês tinham muitas disputas com o PS sénior, digamos. Exatamente. Isso de facto é um período interessante. Ali não foi fácil, de facto. Porquê? Porque o Partido Socialista de Guimarães não tinha, como expliquei, não havia maioria, não houve maiorias em Guimarães durante muito tempo. O PSD e o Partido Socialista disputavam, digamos assim, a liderança política. O PS, isso fazia com que houvesse necessidade da Câmara Municipal ter sempre uma espécie de acordo de governação. E o acordo de governação fazia diluir o ato político, o ato de conflito político. E, portanto, tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata diluíam-se, digamos assim, na atividade, digamos assim, gestionária da Câmara, mas entravam depois num processo em que não se podiam ferir uns aos outros. Nós não tínhamos responsabilidade nenhuma nisso. E aí entrava a JS a curto-circuitar um bocado. Como não tínhamos responsabilidade nenhuma nisso, fazíamos exatamente o papel de opositores ao regime. E, portanto, essa oposição ao regime era tenebrosa. Eu, olhando para trás, de vez em quando, falando com o Sr. António Augusto Duarte Xavier, que já nos encontramos algumas vezes, ele diz, pois, e vocês eram mesmo muito, muito maus, eram mesmo duros. Éramos, de facto, tínhamos uma perspectiva da intervenção política bastante acutilante, mas não era apenas em relação ao partido que nos opunha, era também em relação ao nosso partido, o Partido Socialista. Aliás, há declarações, agora permita-me que cite aqui, de António Magalhães, na altura em declarações à Rádio Fundação, ali por volta de maio de 1989, não tenho bem a certeza desta data, mas é por essa altura, que vem dizer, e permite-me que cite, a JS é uma organização autónoma e, se o quisesse, seguia o seu caminho, que o PS seguiria o seu. Ora, nesta altura, vocês não eram propriamente os melhores amigos. Eu diria, ou então que, digamos, era uma relação pautada por por alguns choques. Sim, em 85 o Dr. António Magalhães tinha perdido a Câmara Municipal, o partido tinha perdido as eleições por 80 votos, depois veio-se na recontagem, ficaram 100 votos, portanto a diferença são 100 votos, e foi num tempo em que Vizela não votou. E, portanto, mas nós estávamos todos unidos, nessa altura. Estava a nascer a Juventude Socialista, estávamos todos unidos, ele perde essas eleições e, ao perder as eleições, ganha o PSD com uma maioria relativa, como está bom de ver, mas é necessário haver uma forma de organizar a gestão da Câmara. E o Partido Socialista e o PSD, todos os partidos, fazem um acordo de gestão da Câmara, que é um bocado... Foi um bocado, isto era um bocado a forma como o Partido Social Democrata via a política. A política era um bocado, ainda era vista como o tempo da unidade vimaranense, uma ideia da unidade vimaranense. Aliás, o Dr. Fernando Alberto dizia várias vezes, ainda nessa altura, que estava de acordo em que, depois das eleições, o partido derrotado devia-se demitir para ficar um partido só no poder. Isto está escrito, não estou a inventar. E isto criou a tal situação em que, nesses 4 anos em que o PS está na Câmara como poder, não tendo poder, deixa a Juventude Socialista numa circunstância em que a própria Juventude Socialista se sente órfã do seu partido.
E, portanto, sentindo-se órfão do seu partido, vai fazer o papel de quem não tem pai, nem tem mãe. E, portanto, obviamente, tem uma atitude crítica em relação à atividade do Partido Socialista. Tu, em abril de 1989, és eleito secretário-coordenador da Juventude Socialista. Okay, sim, tens 24 anos, exato, na altura, muito jovem ainda. Mas o que é certo é que ocupas esse cargo, eu diria que és uma espécie de um pacificador junto daqueles elementos mais radicais que havia. É isso, Sérgio Jorge? Fiz esse papel, tentei fazer esse papel. Tinha também, obviamente, a minha atividade, até porque escrevia no Povo de Guimarães e, normalmente, no Povo de Guimarães o que eu escrevia não era propriamente muito agradável. Mas fazia esse papel de uma tentativa de ser o conciliador. Acho que, em certa medida, nas eleições, quando vamos para as eleições de 89, tê-lo-ei conseguido. Tê-lo-ei conseguido numa perspectiva de que, inclusive, é nesse ano que a Juventude Socialista tem a maior e melhor representação política nas listas do Partido Socialista. E, portanto, isso faz-se durante o período em que eu sou secretário-coordenador da Juventude Socialista. Claro que isso não foi feito porque éramos todos muito amigos, não? Era dentro de uma perspectiva de luta, portanto, de dirimirmos de parte a parte aquilo que tínhamos para dirimir e para se conseguir que essa representação, esse número elevado de jovens na lista do Partido Socialista se viesse a verificar. E, na verdade, penso hoje, a alguma distância, que quem ficou a ganhar efetivamente foi o António Magalhães. Mas, Sérgio Jorge, deixa-me centrar ainda a questão um bocado em ti para perceber algo desses tempos. Tu és o secretário-coordenador, digamos, és o número 1 da Juventude Socialista em Guimarães. No entanto, daquele grupo de jovens que andava ali à volta da Juventude Socialista, tu és o único que depois não venha a assumir responsabilidades políticas no quadro do Conselho. É verdade. Porquê? Foi uma opção. Por uma razão simples e talvez surpreendente. É que eu, nesse momento, sou líder da Juventude Socialista em Guimarães e sou estrangeiro. E como estrangeiro não posso ser eleito. Começamos a nossa conversa por dizer que nasceste em Portugal, fora da Europa. As contradições que o mundo tem e que depois parece que tudo é linear, mas não, às vezes é contraditório. Eu nasci em Cabo Verde, obviamente era português, quando vim para Portugal era português, mas por uma questão que tem a ver com o facto de que a minha mãe e o meu pai são divorciados e o meu pai não estar aqui em Portugal, não pude ter a meu favor uma lei que me permitia transpor para aqui, para Portugal, a minha condição de português. E, portanto, isso fez-me perder a nacionalidade. Eras apátrida na altura? Não, era estrangeiro, era cabo-verdiano, porque nasci em Cabo Verde, facilmente tornei-me cabo-verdiano e, portanto, exclusivamente cabo-verdiano, e tornei-me alguém que em Portugal, variadas vezes, estava perante aquela situação de tinha um bilhete de identidade azul, por exemplo, não era amarelado, como era o teu, e tinha obrigatoriamente todos os anos que pedir uma autorização de residência de 1 ano, que ia ao Governador Civil pedir essa autorização de residência. E de cada vez que tinha que passar a fronteira era ai Jesus, um Deus dará, porque este indivíduo, se calhar, quem é que ele é? E isto levou a que algo que nunca foi considerado, digamos, dentro da Juventude Socialista, um impeditivo para que eu pudesse ser secretário-coordenador, não foi. Tanto não foi que eu fui, não é? Secretário-coordenador da Juventude Socialista. Tive relações com a maior parte com a direção da Juventude Socialista Nacional, que na altura era o António José Seguro, antes do António José Seguro o José Apolinário, portanto relacionava-me bastante digamos assim, com toda a gente da Juventude Socialista a nível nacional, participei nos congressos e tudo mais, não tive problema nenhum, não tive medo de ser deportado por causa disso, apesar de que muitas vezes havia algumas pessoas que diziam: cuidado, tu és estrangeiro, tu metes-te na política, tu não devias ter cuidado. Acontece é que eu nunca me senti estrangeiro, Magalhães. Eu nunca fui, apesar de que aqueles documentos diziam que eu era estrangeiro, eu nunca me senti estrangeiro, coisa nenhuma, era o que faltava. Mas pode-se dizer que esse facto te impediu de fazeres uma carreira autárquica, por exemplo? Impediu.
Impediu. Chegaste a pôr essa hipótese Sim. Era algo que vias como Sim. uma saída natural? Absolutamente. Eu, nessa altura, não fosse esse facto, que de facto, que não, como te digo, em nenhum momento me fazia sentir estrangeiro, mas a todo momento sabia que era um impeditivo do ponto de vista de entrar em qualquer lista política. Era um impeditivo técnico-legal, portanto não se podia fazer. Ponto final, retirava-me qualquer veleidade de querer fazer parte de uma lista. Portanto, e ponto final. O problema resolveu-se e resolvi-o eu próprio, uma altura em que decidi ser português e ponto final. Isto é, naturalizei-me. Quer dizer, eu tenho uma condição interessante de existência, que é nasci português, para depois perder a nacionalidade e para depois naturalizar-me para ir buscar novamente a nacionalidade, com uma questão que hoje em dia se põe em relação a mim e às pessoas como eu. Por ser naturalizado, se eu quiser ser Presidente da República, não posso ser, apesar de ser português de origem, como diz a Constituição. Portanto, são questões que o nosso Portugal tem, que são questões de grande contradição que o nosso Portugal tem e que tem muitas pessoas do nosso Portugal, mas que muitas vezes não são reconhecidas como problemas efetivos, mas são. Esse é um episódio que provavelmente a maioria das pessoas não conhecerá. Não. Eu confesso que há pouco tempo é que o soube. Sim, quando numa conversa... E conhecemos já há muitos anos, não é? É para não dizer quantos. Melhor não dizer quantos, mas são alguns. Jorge, deixa-me voltar outra vez a esse final dos anos 80, início dos anos 90, porque, como digo, continuo a achar que é um tempo riquíssimo da política vimaranense, que merecia que se olhasse para ele, merecia que alguém o trouxesse, que lhe desse mais visibilidade. Não sei se também tens essa opinião. Eu tenho a opinião que é um tempo riquíssimo, que é um tempo que vai definir e define certamente o futuro de Guimarães nos anos seguintes. E essa definição tem a ver, efetivamente, na minha opinião, com grande responsabilidade desse grupo da Juventude Socialista, que tem uma atividade bastante extensa, intensa, no que diz respeito à vida social vimaranense e à vida política vimaranense. Julgo que devia, sim, estou de acordo contigo, eu já disse anteriormente que o Dr. António Magalhães viria a ser a pessoa que, na minha opinião, teve acabou por ficar com os créditos todos desse período, mas quem faz esse período, digamos assim, de grande afirmação do Partido Socialista, na minha opinião, é a Juventude Socialista, que concentra no PS e na Juventude Socialista e nas discussões entre o PS e a Juventude Socialista, concentra todo o interesse da política concelhia. E essa concentração de interesse da política concelhia, na minha opinião, vai levar a que a população vimaranense veja ali a existência de indivíduos com capacidade para virem a ser eles os indivíduos que vão levar então os anos seguintes da vida política vimaranense. Tens escrito muito sobre só para te dizer que eu estou de acordo contigo quando penso que esse período devia ser estudado. Mas há duas coisas que eu te queria dizer. Primeiro é que nós não somos um concelho que se estude muito. O nosso concelho, infelizmente, não gosta de estudar muito. Depois, por outro lado... Não gosta de se olhar ao espelho, é isso? Não gosta de se estudar no sentido de querer saber em profundidade, afinal de contas, o que é que foi. Nós não temos esse hábito. Repara bem que nós não temos um prémio literário, nós não temos há um prémio de história, mas que até nem passa aqui por Guimarães, passa mais em Braga, embora participe a Sociedade Martins Sarmento. Nós não temos uma vontade de querer estudar o nosso passado, querer estudar os nossos acontecimentos, ou mesmo estudarmos a nós próprios enquanto sociedade, para nos conhecermos melhor. Para isso acontecer, devia haver uma vontade política para tal. E essa vontade política não existe. Não é possível. Eu já desafiei variadas vezes algumas figuras a olharem para esse facto, mas não olham. E o sociólogo Jorge Silva? Está fora de hipótese ser eu a estudar essa fase. Eu, quando estava a fazer o meu doutoramento, entrevistei uma pessoa, posso dizer o nome, o Alexandre Quintanilha, uma conversa interessantíssima que haverá de ser publicada,
E no final ele fala-me nos direitos dos homossexuais e perguntei-lhe, mas o Alexandre, porque é que o Alexandre nunca apareceu em nenhum movimento a defender os direitos homossexuais? E a resposta dele é, eu nunca o fiz porque achava que isso seria estar a defender interesses próprios e não me parece que fosse correto. Se eu viesse a estudar esse período, estaria a estudar um período em que eu fui ator. Não faz sentido. Portanto, isso tem que ser outros indivíduos a fazê-lo. Uns historiadores, talvez. E, portanto, outras pessoas, mas não eu. Eu não posso nunca estudar algo do qual eu fui ator, do qual fiz parte e do qual tenho interesses, obviamente, em dizer que se calhar foi um bom período. Foi, na minha opinião, um bom período para o Conselho de Guimarães, mas não serei eu a fazer esse estudo, seguramente. E agora caímos num lugar comum, que é eu dizer que o nosso tempo está terminado, mas que ainda vamos... Não, eu ainda quero ouvir, tenho mais 2 ou 3 coisas que te quero ouvir, entre muitas outras. Uma delas é que dizes que no final dos anos 80 e início dos anos 90 em Guimarães, a política primarense é marcada por PS e PSD. E eu era capaz de acrescentar aqui um outro player que não vem do campo partidário, mas que tem uma intervenção ativíssima na política primarense. Que é? O Vitória. O Vitória Sport Clube, sim. Tem, sim, senhor. Tem. E, tanto quanto julgo saber, também tiveste alguma intervenção nesse movimento que houve ali pelo final dos anos 80 e nos anos 90, não tenho bem preciso. Também entrastes nessas guerras, nessas apaziguações entre o Vitória e o PS? Sim, isso faz parte da Juventude Socialista, dedicou-se bastante a isso. Nós tínhamos... Havia uma questão ali connosco que era esta. O António Coimbra Pimenta Machado, que era o presidente do Vitória, que tinha uma posição bastante... Tinha uma posição, digamos assim, política, digamos assim, bastante interessante e interventiva. Nós, de certa forma, não o olhávamos como uma forma crítica, porque ele significava, à data, aquilo que entendíamos que fosse efetivamente aquilo que era necessário em Guimarães, um molinho de água. E não o queríamos ter como inimigo, nem como adversário. E houve, de facto, algumas aproximações no sentido de se desfazer ali um equívoco que havia à volta do estádio. E a Juventude Socialista tem, efetivamente, ali uma atividade bastante interessante que levou, inclusive, à resolução da questão do estádio com uma intervenção feita pelo Francisco Teixeira, que foi a pessoa que ficou incumbida de fazer ali uma série de contactos e que levou, inclusive, o António Magalhães a aceitar aquilo que era um acordo que, à partida, o próprio António Magalhães não via com bons olhos. Mas que veio a garantir a Câmara para o Partido Socialista. Claro. Daí podemos dizer que a Juventude Socialista teve, efetivamente, um papel bastante interessante, bastante interventor. O próprio Francisco Teixeira vem a ser vereador da Câmara Municipal de Guimarães, porque é indicado pela Juventude Socialista, não é eleito imediatamente, mas depois é ele que está num lugar imediatamente, quando alguém sai o Orlando Coelho, vereador da Cultura, e entra o Francisco Teixeira. Muito bem. O vereador da Cultura. Essa, Jorge, mas agora temos mesmo... Já agora, só para dizer também que nesse ano, a Maria do Céu Martins foi também, por via dessa atividade da Juventude Socialista, foi candidata à Assembleia da República, não foi eleita por 100 votos, se não me engano. Isso foi das maiores... Das coisas mais dramáticas que nos aconteceu foi o nosso representante, Maria do Céu Martins, na altura tinha saído da Faculdade de Economia de Porto, era uma excelente aluna e um bom quadro, tinha grande intervenção e não, por 100 votos, não foi deputada. Ou seja, justifica-se voltar a esses tempos. É preciso que alguém se atreva ou dê o primeiro passo para olhar para esses tempos com a profundidade que eles exigem. Sim, eu julgo que o que se justifica até mais é o Conselho de Guimarães olhar mais para o facto de que só sabendo, só estudando em profundidade, só investigando, só querendo saber, é que nós podemos tomar boas decisões políticas. E tenho as minhas dúvidas que nós
que estejamos a ir bem, ainda hoje, no que diz respeito a querermos saber de nós próprios. Ora, esta é uma outra janela que estás a abrir e que daria uma boa conversa. Porque, por agora, tenho mesmo de perguntar a essa Jorge, do que é que nós devíamos ter falado? O que é que estavas à espera que tivéssemos falado nesta conversa e não falamos? Mas que merecia ser falado? Olha, eu esperava que tivéssemos falado do jornalismo que se faz hoje em relação ao jornalismo que se fez durante esse período da década de 80, 90, que é um período também, é verdade, tem um período de grande atividade política, estamos a falar da Juventude Socialista, mas há outros players que aparecem também nessa altura, de outros partidos, que na minha opinião aparecem muito bem. Mas o jornalismo, nessa altura, em Guimarães, tem uma presença. Há uma série de indivíduos de malta nova que aparece, e aparece para ser jornalista. Não aparece para usar o jornalismo em favor de querer ser o assessor. Não estava na moda isso. As pessoas queriam publicar, fazer bem uma notícia, queriam fazer bem uma reportagem, queriam fazer bem uma entrevista, queriam ter um lugar para estar que fosse digno e que tivesse alguma visibilidade, e o jornalismo deu essa possibilidade através das rádios e através dos jornais. Infelizmente, hoje, com todas as ferramentas que nós temos, não vemos essa realidade. E eu gostava de voltar a ver essa realidade de grande atividade do jornalismo, de grande presença do jornalismo. Eu penso que já foi pior do que está a ser agora. Estamos a notar aqui algum nascimento de projetos, e eu espero que eles vinguem e que venham a colocar novamente a discussão, digamos assim, da cidade no sentido do local do cidadão, não é? Portanto, do concelho, no centro das atenções. Essa, Jorge, o último desafio. Imagina que trocávamos de papel, que vinhas para este lado. Com quem gostavas de ter conversado? Olha, eu gostava de ter conversado com uma pessoa que eu tenho uma grande consideração, que é o professor Vladimir Brito. Posso dizer porquê? É um indivíduo que vive em Guimarães há muitos anos, tantos quanto eu, ou se calhar mais, nascido em Cabo Verde, constitucionalista, é o único indivíduo em Portugal neste momento que escreveu uma Constituição e vive em Guimarães. É guimaranense, porque é a terra que escolheu para viver. É catedrático jubilado de uma universidade, que é a Universidade do Minho, e não consigo perceber, até hoje, porque é que o professor Vladimir Brito não tem a medalha de ouro da cidade. É estranho. Porque ele devia mesmo ter a medalha de ouro da cidade. Para além de que, sim, devia estar aqui. Espero vê-lo aqui um dia destes. Essa Jorge Silva. Há conversa nas conversas, porque as conversas acontecem sem regra própria, sem um guião definido. Vamos deixá-las seguir apenas pelo prazer de conversar. Obrigado. Obrigado, eu.